Imagine a cena. Jesus, depois de ressuscitado, não sobe aos céus no mesmo instante. Ele fica, caminha com os discípulos, senta à mesa com eles, parte o pão. E segundo alguns dos textos cristãos mais antigos que existem, ele continua ensinando por semanas, talvez por meses. Você já leu esse capítulo na sua Bíblia? Provavelmente não, porque a versão que chegou até a sua casa termina a história rápido demais, logo depois da tumba vazia. Mas existe, guardada em um mosteiro nas montanhas da Etiópia, uma Bíblia diferente, mais espessa, e ela preserva um conjunto de palavras que o Ocidente decidiu, séculos atrás, que você nunca precisava conhecer. Essa Bíblia se chama, em Ge'ez, a língua sagrada da Etiópia, simplesmente as Escrituras, mas ela tem 81 livros. Compare com a sua. Se você é católico, sua Bíblia tem 73 livros. Se é protestante, 66. A diferença não é um erro de contagem. É o resultado de uma escolha, feita por homens em concílios há mais de 1.600 anos, sobre o que o mundo cristão podia ler e o que devia ser apagado. E entre os livros que sobraram de fora está, segundo estudiosos, um relato do que Jesus teria dito depois de voltar da morte. Pare e pense no paradoxo. A ressurreição é o centro de toda a fé cristã. É o evento que, segundo os 4 evangelhos, muda tudo. E, ainda assim, o que Jesus fez e disse nos dias seguintes a esse evento ocupa no Novo Testamento que você conhece poucos versículos, alguns encontros rápidos, uma refeição de peixe grelhado, uma ordem final na montanha, e depois, silêncio. Ele simplesmente sobe. Mas os primeiros cristãos, os que viveram há poucas décadas desse acontecimento, escreveram muito mais sobre esse período do que os 4 evangelhos que sobreviveram até você. Esses outros textos foram chamados mais tarde de apócrifos, uma palavra grega que significa literalmente escondido, não porque fossem falsos por definição, mas porque em algum momento alguém decidiu escondê-los. Um deles afirma registrar um diálogo completo entre o Cristo ressuscitado e os 11 apóstolos, perguntas, respostas, avisos sobre o futuro. Os fragmentos que sobreviveram em grego e em cópita estão incompletos, rasgados pelo tempo. Mas existe uma versão completa, uma só, e ela está escrita em Ge'ez, guardada por mais de 1000 anos dentro da Igreja Ortodoxa Etíope. Como isso aconteceu? No ano 325, mais ou menos, bispos do Império Romano se reuniram para decidir, entre outras coisas, o que contava como escritura. Depois vieram os concílios de Hipona e de Cartago, no final do século IV, que fixaram a lista de livros que o Ocidente Latino usaria dali em diante. A Etiópia não estava naquela sala. O cristianismo etíope tinha chegado direto do Egito, através de Alexandria no século IV, com um homem chamado Frumêncio, e seguiu seu próprio caminho, isolado pelas montanhas e mais tarde pelo avanço do Islã ao redor. Esse isolamento, que parecia uma desvantagem, virou um acidente precioso da história. Enquanto o Ocidente descartava certos livros e suas cópias apodreciam nas bibliotecas ou eram queimadas, a Etiópia continuou copiando os mesmos textos, à mão, geração após geração, dentro de mosteiros de pedra escondidos em montanhas de difícil acesso. Textos que o resto do mundo cristão esqueceu sobreviveram ali, praticamente intocados. Quando estudiosos europeus finalmente tiveram acesso a esses manuscritos, no século XIX e no início do século XX, perceberam que estavam segurando versões completas de obras que, em qualquer outro lugar, existiam apenas em pedaços. Durante mais de 1000 anos, existiu uma versão completa de um suposto ensinamento pós-ressurreição de Jesus, guardada em um continente, enquanto o outro continente, o que construiu a teologia que você aprendeu na igreja, na escola, na sua própria casa, nem sabia que ela existia. E quando finalmente soube, não a colocou na Bíblia. Traduziu-a para o alemão, para o francês, para o inglês acadêmico, mas nunca, em nenhuma tradução oficial usada em uma missa ou em um culto, ela chegou até você como escritura. Ela ficou do lado de fora, onde sempre esteve. E não é só esse texto pós-ressurreição. A Bíblia etíope guarda um livro chamado
Enoque, atribuído a um patriarca que, segundo Gênesis, andou com Deus e nunca morreu. Um livro que fala de anjos que desceram à terra, de conhecimento proibido ensinado à humanidade, de gigantes nascidos dessa união impossível. Um livro que os primeiros cristãos conheciam bem, tão bem que um dos próprios autores do Novo Testamento o citou diretamente, como profecia, dentro do texto que você tem em casa agora. A carta é a de Judas, um dos últimos livros do Novo Testamento. E lá nos versículos 14 e 15 está escrito: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Essa frase não é original de Judas, é uma citação direta do livro de Enoque, um autor do Novo Testamento citando, como autoridade profética, um livro que, séculos depois, seria classificado como apócrifo e removido. Pare um segundo e pense nisso. Então a pergunta deste vídeo não é: a igreja mentiu? É mais precisa e mais perturbadora. O que exatamente ficou de fora quando o cânon ocidental foi fechado e por quê? O que Enoque realmente descreve sobre os chamados vigilantes? O que o livro dos Jubileus reescreve sobre a própria criação do tempo? E, principalmente, o que dizem, palavra por palavra, os textos que afirmam registrar o ensinamento secreto de Jesus depois de voltar da morte? O ensinamento que sobreviveu completo em um só lugar do planeta e nunca foi traduzido para uso oficial da Igreja? Vamos abrir, um por um, os livros que compõem o cânon mais amplo do cristianismo, os 81 livros da Bíblia Etíope. Vamos até o Monte Hermon, dos Vigilantes. Vamos ao calendário secreto do livro dos Jubileus. E vamos, ao final, ao texto que promete guardar as últimas conversas entre um homem ressuscitado e os poucos que ainda acreditavam nele. Prepare-se, porque o que a Etiópia guardou por mais de 1.600 anos muda a forma como você vai ler sua própria Bíblia a partir de hoje. Este não é um vídeo sobre teorias da conspiração. Não vamos inventar um manuscrito perdido descoberto ontem, nem um segredo revelado por um monge anônimo esta semana. Tudo o que você vai ouvir agora está documentado nos catálogos das bibliotecas do Vaticano, da British Library, da Universidade de Hamburgo, nos estudos publicados por especialistas em Ge'ez e em cristianismo primitivo. O que é notável não é que esses textos existam, é que apesar de existirem, apesar de estarem catalogados e traduzidos academicamente há mais de 100 anos, quase ninguém fora de um pequeno círculo de estudiosos e da própria igreja etíope jamais ouviu falar deles. E é exatamente por isso que este vídeo existe, porque uma Bíblia com 81 livros guardou, durante séculos, capítulos inteiros sobre anjos caídos, sobre um calendário secreto do céu e sobre o que teria sido dito nos últimos dias, em que um homem ressuscitado ainda caminhava entre os vivos. E o Ocidente, com sua Bíblia mais curta, nunca contou essa parte da história para você. Vamos começar pelo começo. Como uma nação inteira, isolada nas montanhas do chifre da África, guardou o que o resto do mundo cristão preferiu esquecer. Para entender por que a Bíblia etíope é diferente, precisamos voltar ao ano 330, aproximadamente quase um século antes de qualquer concílio importante do Ocidente fixar seu cânon bíblico. Naquele momento, o reino de Aksum, no que hoje é a Etiópia, já era cristão. Um jovem chamado Frumêncio, náufrago que sobreviveu a um naufrágio no Mar Vermelho, acabou na corte do rei Ezana e, com o tempo, converteu a monarquia inteira ao cristianismo. Frumêncio viajou até Alexandria, no Egito, e foi ordenado o primeiro bispo da Etiópia pelo próprio patriarca local. A partir daquele momento, a Etiópia construiu sua própria tradição cristã, ligada ao Egito, não a Roma, não a Constantinopla, e essa distância geográfica se tornaria, séculos depois, o motivo pelo qual ela preservou o que o resto do mundo cristão apagou. Moedas de ouro cunhadas durante o reinado de Ezana, encontradas por arqueólogos, mostram a transição. As primeiras trazem símbolos solares e lunares pagãos, enquanto as posteriores já exibem a cruz cristã, um registro material direto dessa conversão que nenhum texto religioso precisou exagerar.
A Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo, a palavra Teoarredo significa unidade, referindo-se à natureza de Cristo, desenvolveu sua própria lista de livros sagrados de forma quase independente. Enquanto bispos em Roma, Cartago e Hipona debatiam, em concílios formais, quais textos entrariam na Bíblia Latina, os cristãos etíopes seguiam copiando manuscritos vindos do Egito e da Síria, em uma língua chamada Ge'ez, hoje usada apenas em contextos litúrgicos, como o latim na Igreja Católica. Esses manuscritos incluíam livros que circulavam amplamente entre os judeus do período do Segundo Templo, antes e depois do tempo de Jesus, mas que, no Ocidente, acabariam descartados como não canônicos. Na Etiópia, simplesmente continuaram sendo copiados, lidos e venerados, sem que ninguém jamais os tirasse da lista. O resultado, muitos séculos depois, é uma Bíblia com 81 livros. O número exato varia um pouco, conforme o método de contagem, já que alguns livros menores às vezes são agrupados juntos, mas a cifra de 81 é a mais citada por historiadores do cânon etíope. Compare. A Bíblia hebraica tem 24 livros, a protestante 66, a católica 73, contando os chamados deuterocanônicos. A etíope inclui todos esses, mais um conjunto de textos que o resto da cristandade classifica como pseudepígrafos ou apócrifos, Enoque, Jubileus, partes de um livro conhecido como Mecabian e outros. Nenhuma outra tradição cristã viva no mundo hoje preserva um cânon tão amplo quanto esse. Por que isso importa? Porque cânon não é apenas uma lista de livros. É uma decisão sobre o que uma comunidade considera revelação divina e o que não considera. Quando o Concílio de Roma, em 382, e depois os concílios de Hipona e Cartago no final do século IV, fixaram a lista de livros da Bíblia Latina, eles estavam na prática definindo os limites da verdade teológica para bilhões de pessoas que ainda nem tinham nascido. A Etiópia nunca participou dessas reuniões. Ela ficou fora da sala de decisão e, por ironia, isso significa que ela preservou o material sobre o qual aquela sala decidiu. Vale destacar, a Igreja Etíope não é uma seita marginal ou uma invenção recente. Ela é uma das mais antigas instituições cristãs contínuas do planeta, reconhecida historicamente como uma das poucas igrejas nacionais da África a nunca ter sido colonizada. A Etiópia resistiu, inclusive, a uma tentativa de invasão italiana no século XIX. Sua tradição bíblica sobreviveu não apesar do isolamento, mas por causa dele, cercada por montanhas no interior do chifre da África, e depois isolada ainda mais pela expansão do Islã ao seu redor a partir do século VII, a Etiópia cristã ficou praticamente selada do resto da cristandade por mais de 1000 anos, um cofre involuntário de tempo. Essa vitória na Batalha de Adwa, em 1896, é lembrada até hoje como o momento em que uma nação africana provou, em campo de batalha, que sua soberania e, por extensão, sua tradição religiosa milenar não seria absorvida pelas potências europeias. Foi só a partir do século XIX e principalmente no início do século XX que missionários, diplomatas e depois acadêmicos europeus começaram a catalogar sistematicamente os manuscritos etíopes. Bibliotecas em Londres, Paris, Roma e Hamburgo passaram a receber cópias fotografadas ou os próprios manuscritos originais, e foi nesse processo que se confirmou algo extraordinário. Vários textos que na Europa existiam apenas como fragmentos gregos ou latinos, mutilados pelo tempo, apareciam na Etiópia em versões completas, preservadas linha por linha, dentro de uma tradição litúrgica viva. Não eram achados arqueológicos empoeirados. Eram livros que os monges etíopes liam, copiavam e recitavam havia gerações como parte normal de sua fé. O termo Ge'ez merece atenção. É uma língua semítica antiga, prima do hebraico e do árabe, hoje considerada morta, no sentido de que ninguém a fala no dia a dia, mas ela nunca deixou de ser usada, porque a liturgia etíope a mantém viva há mais de 1500 anos. Cada palavra desses manuscritos carrega decisões de tradução feita por escribas que trabalhavam a partir de originais gregos,
muitas vezes perdidos hoje. Isso significa que, em certos casos, a única janela que resta para um texto cristão ou judaico antigo é justamente essa tradução etíope, feita séculos atrás por mãos anônimas em um mosteiro de pedra no alto de um planalto africano. Repare bem no que isso implica. Se um livro só sobrevive completo em Ge'ez, então toda vez que um estudioso ocidental quer saber o que ele realmente dizia, precisa recorrer a uma tradução etíope de um texto grego perdido. A fonte original desapareceu. O que restou foi a cópia da cópia, guardada por uma igreja que o Ocidente por séculos tratou como periférica, exótica, quase invisível nos mapas teológicos europeus. E, ainda assim, é essa igreja periférica que segura, sozinha, pedaços inteiros da história do cristianismo primitivo, que sem ela estariam completamente perdidos para sempre. É importante ser preciso aqui. Excluído do cânon não significa proibido de ler no sentido de uma censura policial moderna. Significa que esses livros deixaram de ser lidos nos cultos, deixaram de ser citados como autoridade doutrinária, deixaram de ser copiados em escala pelas grandes bibliotecas monásticas do Ocidente. E com isso, quase desapareceram fisicamente. Não houve uma fogueira única, um decreto dramático de um dia para o outro. Houve um esquecimento lento, de séculos, alimentado pela decisão inicial dos concílios de não incluir esses textos na lista oficial. Um apagamento por negligência organizada, não por violência, mas o resultado final é o mesmo. Gerações inteiras cresceram sem saber que esses livros um dia existiram como escritura. Historiadores da transmissão de textos chamam esse fenômeno de atrito de manuscritos. Livros que deixam de ser copiados em mosteiros centrais simplesmente somem, não por decreto, mas por abandono silencioso das cópias que se deterioram sem substituição. E o mais intrigante é que esse apagamento não foi unânime nem imediato. Autores cristãos dos primeiros séculos, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, citam o livro de Enoque com respeito, às vezes como se fosse escritura genuína. Foi só com o tempo, à medida que a Igreja do Ocidente se organizava institucionalmente e precisava de uma lista fechada e defensável diante de heresias, que esses textos foram sendo empurrados para fora. A Etiópia, fora dessa disputa institucional europeia, nunca sentiu essa pressão. Por isso, o que era comum entre os cristãos do século II se tornou apócrifo no Ocidente do século V, mas continuou sendo escritura normal, cotidiana, na Etiópia até hoje. Então vamos até o primeiro desses livros esquecidos. O mais antigo, o mais debatido e o único que um autor do próprio Novo Testamento considerou digno de ser citado como profecia direta. Vamos até o livro de Enoque, um texto que fala de anjos que desceram à terra, de um conhecimento que nunca deveria ter sido ensinado aos homens, e de uma geração de gigantes que, segundo o próprio texto, provocou o dilúvio que você já conhece da história de Noé. Fica a pergunta: e se o dilúvio bíblico não fosse apenas sobre pecado moral, mas sobre um segredo que os céus tentaram apagar da terra à força? O livro de Enoque é, na verdade, uma coleção de 5 seções escritas por autores diferentes ao longo de vários séculos, entre o ano 300 a.C. e o início da era cristã. A mais famosa dessas seções se chama Livro dos Vigilantes. Ela conta uma história que aparece, resumida em apenas 4 versículos, no capítulo 6 do Gênesis. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e delas geraram filhos que foram os homens poderosos da antiguidade. O Gênesis passa por isso quase sem explicar. Enoque não. Enoque dedica dezenas de capítulos para contar exatamente quem eram esses filhos de Deus, o que fizeram e por que essa história foi tão perigosa que precisou ser resumida a quase nada no texto que sobrou no Ocidente. Segundo Enoque, 200 anjos, chamados de vigilantes, porque sua função original era observar e proteger a criação, desceram ao topo do Monte Hermon, na fronteira entre a atual Síria, o Líbano e Israel. Ali fizeram um juramento entre si, e o próprio texto lista os nomes de seus líderes, Semjaza, o comandante, e Azazel,
talvez o mais conhecido deles. A decisão que tomaram foi romper a fronteira entre o divino e o humano, tomar mulheres da terra como esposas. O texto é direto: e eles as engravidaram, e delas nasceram gigantes. Uma frase que, na Bíblia que você conhece, se resume a uma única palavra: Nefilins. Enoque explica quem eles realmente eram, mas o dano não veio só da união em si. Segundo o texto, Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, a arte da guerra que antes não existia. Ensinou também às mulheres a arte da maquiagem, dos cosméticos, das pedras preciosas, tudo segundo o autor de Enoque, como forma de corrupção do mundo original de Deus. Outro vigilante, Shemi-Raza, ensinou encantamentos. Outro, Baraquel, ensinou astrologia, a leitura dos sinais nas estrelas. O ponto central do texto não é apenas o pecado sexual dos anjos. É a transferência de conhecimento proibido, tecnológico e espiritual que a humanidade, segundo Enoque, ainda não estava pronta para receber, e que corrompeu profundamente a criação. Os filhos desses vigilantes, com mulheres humanas, cresceram além de qualquer proporção normal. O texto fala em criaturas de proporções descomunais que devoravam tudo o que a humanidade produzia e que, quando isso não bastava, passaram a se voltar contra os próprios seres humanos. Enoque descreve terra devastada, fome generalizada, violência sem controle. É essa devastação, não apenas a maldade do coração humano, a frase genérica do Gênesis, que Enoque apresenta como o verdadeiro motivo do dilúvio. Deus não estaria apenas punindo o pecado moral abstrato, estaria corrigindo uma catástrofe genética e espiritual concreta provocada por uma transgressão específica de seres celestiais que romperam a ordem da criação. Pare um segundo e pense nisso. O dilúvio de Noé, a história que qualquer criança aprende na escola dominical, ganha, à luz de Enoque, uma camada completamente diferente. Não é apenas Deus se arrependeu de ter criado o homem. É uma resposta a uma invasão, uma tentativa divina de resetar uma terra que havia sido corrompida por uma aliança entre seres celestiais rebeldes e a humanidade. E a punição não recai só sobre os humanos. Enoque descreve com um detalhe incomum o destino dos próprios vigilantes, presos, acorrentados em vales escuros, sob a terra, esperando um julgamento final que ainda está por vir, segundo o texto, no fim dos tempos. É exatamente essa parte, o julgamento futuro dos vigilantes e, por extensão, de todos os ímpios, que aparece citada quase palavra por palavra na carta de Judas, no Novo Testamento. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Judas não está inventando essa imagem, está repetindo quase literalmente o capítulo 1 de Enoque. E alguns versículos antes dessa citação, Judas também menciona diretamente os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, uma referência clara aos vigilantes de Enoque, não a nenhum outro relato do Antigo Testamento que sobreviveu no cânon ocidental completo. Isso cria uma tensão teológica real, debatida há séculos por estudiosos. Se um livro do Novo Testamento cita Enoque como fonte profética confiável, por que Enoque foi excluído do cânon, enquanto Judas, que depende dele, foi mantido? A resposta que a maioria dos historiadores do cânon oferece é institucional, não sobrenatural. À medida que a Igreja se organizava nos séculos 3 e 4, autores como Enoque, sem autoria apostólica direta comprovável e cercados de especulação angelical considerada arriscada, foram vistos como material demasiado instável para uma lista fechada de escrituras. Judas, atribuído a um parente próximo de Jesus, sobreviveu ao corte. Enoque não. Mas o elo entre os dois nunca desapareceu, só ficou escondido. A igreja etíope, por outro lado, nunca fez essa separação. Para ela, se um apóstolo cita Enoque como autoridade profética, então Enoque é autoridade profética. Não faz sentido manter a citação e descartar a fonte. Essa lógica simples e direta é uma das razões históricas pelas quais Enoque permaneceu, sem interrupção, dentro do cânon etíope, enquanto desaparecia de praticamente todas as outras tradições cristãs do planeta.
Foi só entre fins do século XVIII e início do XIX que exploradores europeus como o escocês James Bruce trouxeram de volta à Europa as primeiras cópias completas de Enoque em Jayes, reintroduzindo ao Ocidente um texto que ele próprio havia deixado desaparecer 1400 anos antes. E há ainda outra camada. Fragmentos de Enoque, em hebraico e aramaico, foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, no século XX. Isso comprovou algo essencial. Enoque não era uma invenção etíope tardia, nem uma lenda africana isolada. Era um texto judaico central, amplamente copiado e lido nos séculos que antecederam e sucederam o nascimento de Jesus, presente na mesma comunidade que preservou os manuscritos bíblicos mais antigos já encontrados. A Etiópia não inventou Enoque. A Etiópia apenas continuou lendo um livro que praticamente todo o resto do mundo cristão e judaico decidiu com o tempo deixar de lado. Foram identificadas ao menos 11 cópias distintas de partes de Enoque entre os manuscritos de Qumran, um número comparável ao de livros como Isaías ou os Salmos, o que reforça o quanto esse texto era lido e copiado por comunidades judaicas da época. Pense agora na implicação maior. Durante gerações, milhões de cristãos ocidentais aprenderam a história do dilúvio como uma simples narrativa de castigo moral, sem jamais saber que existia, preservada intacta em outro continente, uma versão muito mais detalhada, com nomes de anjos, tecnologias proibidas e uma guerra cósmica nos bastidores da própria criação. Não porque essa versão fosse secreta no sentido de escondida às 7 chaves, mas porque, geograficamente e institucionalmente, ela nunca chegou até as Bíblias, impressas que circularam pela Europa, pela América e depois pelo mundo inteiro através da colonização e das missões protestantes e católicas dos últimos 500 anos. É como se duas bibliotecas irmãs, nascidas da mesma fé, tivessem crescido separadas por continentes e séculos, cada uma preservando um pedaço diferente da mesma memória original. Mas Enoque não é o único livro assim. Existe um segundo texto, ainda menos conhecido fora de círculos acadêmicos, que a Etiópia também preservou completo, o Livro dos Jubileus, um livro que reescreve toda a história de Gênesis e parte de Êxodo, mas com um detalhe que intrigou pesquisadores por décadas. Ele insiste, com uma precisão quase obsessiva, em um calendário diferente daquele que o judaísmo e o cristianismo tradicionais usam até hoje. Um calendário que, segundo o próprio texto, teria sido revelado a Moisés por um anjo, no Monte Sinai, como parte de um segredo maior sobre a organização exata do tempo. O livro do Jubileu se apresenta como uma revelação feita a Moisés durante os 40 dias em que ele esteve no Monte Sinai. Mas não é o mesmo relato do Êxodo que você conhece. É uma narração paralela, contada por um anjo da presença, amando de Deus, que reconta da história desde a criação até a saída do Egito, dividindo o tempo em ciclos de 7 anos, chamados semanas de anos, e ciclos maiores de 49 anos, chamados jubileus, daí o nome do livro. Cada evento importante da história bíblica recebe, em jubileus, uma data exata dentro desse sistema, algo que o texto hebraico tradicional simplesmente não fornece. O detalhe mais debatido por historiadores é o calendário que o livro defende. Um ano solar de 364 dias, dividido em exatamente 4 estações de 13 semanas cada, um sistema perfeitamente regular, sem a necessidade de ajustes lunares complicados. Esse calendário garantia que cada festa religiosa caísse sempre no mesmo dia da semana, ano após ano, o que, para uma comunidade que considerava o calendário lunar tradicional impreciso e vulnerável à manipulação sacerdotal, representava nada menos que a ordem correta e original que Deus havia estabelecido desde a criação do mundo, antes de qualquer corrupção humana. Esse mesmo princípio de um ano, dividido em unidades fixas e previsíveis, aparece também no antigo calendário civil egípcio, sugerindo que a ideia circulava havia séculos antes de ser incorporada ao texto de Jubileus. Esse não é um detalhe menor. Comunidades judaicas do período do Segundo Templo, incluindo provavelmente o grupo que viveu em Qumran e produziu os manuscritos do Mar Morto,
usavam esse mesmo calendário solar de jubileus, em desacordo direto com o calendário lunar oficial do Templo de Jerusalém. Ou seja, jubileus não é apenas uma reescrita religiosa, é evidência de uma disputa real, histórica e documentada sobre qual sistema de contagem do tempo era verdadeiro aos olhos de Deus. Uma disputa que dividia judeus do tempo de Jesus e da qual quase nenhum cristão comum, hoje, ouviu sequer falar. Documentos administrativos encontrados na mesma região, listando turnos sacerdotais e datas de festas, confirmam que essa comunidade organizava sua vida inteira em torno desse calendário alternativo, em paralelo ao calendário oficial que regia Jerusalém. Note bem, enquanto o Templo de Jerusalém seguia um calendário, outra comunidade judaica, talvez a mesma que escondeu os manuscritos do Mar Morto em cavernas para protegê-los, seguia um calendário completamente diferente, baseado em jubileus, convencida de que o calendário oficial estava corrompido. Duas formas de contar os dias, os meses, as festas sagradas coexistindo, em conflito, na mesma época e na mesma região onde Jesus nasceria. Um detalhe que muda completamente a imagem de um judaísmo unificado e sem divisões internas que muitas vezes se ensina de forma simplificada. Essa coexistência ajuda a explicar, inclusive, certas discrepâncias de datas entre os próprios evangelhos ao narrar a última ceia de Jesus, um detalhe que estudiosos ainda debatem à luz desses dois sistemas concorrentes de contagem do tempo. Jubileus também expande com riqueza de detalhes histórias que no Gênesis ocupam poucas linhas. A queda dos anjos, por exemplo, aparece de novo aqui, conectando diretamente com Enoque, mas com um adicional. O livro descreve como, depois do dilúvio, espíritos malignos remanescentes continuaram a atormentar a humanidade até que Deus permitiu que 1/10 deles permanecesse livre, sob o comando de um espírito chamado Mastema, para testar e disciplinar os seres humanos. Mastema aparece em Jubileus fazendo o papel que, em outras tradições, seria atribuído a Satanás, inclusive sugerindo a Deus que testasse Abraão, pedindo o sacrifício de seu filho Isaque. O próprio nome Mastema deriva de uma raiz hebraica ligada à ideia de hostilidade ou acusação, reforçando seu papel de adversário cósmico dentro da narrativa. Esse detalhe é revelador. A história do sacrifício de Isaque, um dos episódios mais lidos e comentados de toda a Bíblia, ganha em Jubileus uma origem completamente diferente da que você provavelmente aprendeu. No Gênesis, é Deus quem simplesmente testa Abraão sem explicação adicional. Em Jubileus, é Mastema quem sugere o teste, como um acusador cósmico tentando provar que a fé de Abraão é falha. A cena central da fé bíblica ganha, no texto etíope, um pano de fundo de disputa entre forças espirituais nos bastidores, uma camada de história que o Ocidente simplesmente nunca recebeu como parte oficial da narrativa. Essa reinterpretação não muda o desfecho da história. Abraão continua sendo poupado no último instante, mas transforma o sentido do episódio de um teste arbitrário de obediência para um duelo silencioso entre a fé de um homem e a suspeita de uma força acusadora. O livro dos Jubileus circulou amplamente entre judeus do período do Segundo Templo. Fragmentos dele, em hebraico, foram encontrados entre os manuscritos de Qumran, na mesma quantidade proporcionalmente que livros hoje considerados centrais no Antigo Testamento. Isso significa que, para pelo menos parte dos judeus contemporâneos de Jesus, Jubileus não era um texto marginal ou estranho. Era parte normal da paisagem religiosa. E, no entanto, quando o cânon judaico se fechou, nos séculos seguintes à destruição do templo, no ano 70, Jubileus ficou de fora. E quando o cânon cristão ocidental se fechou, também ficou de fora. Só a Etiópia manteve o texto vivo, completo, como escritura oficial até os dias de hoje. Por que Jubileus foi tão amplamente esquecido? A resposta mais aceita por historiadores é prática. Seu calendário solar entrava em conflito direto com o calendário lunar, que se tornou padrão tanto no judaísmo rabínico quanto no cristianismo posterior. Manter Jubileus como escritura oficial teria significado validar um sistema de datas concorrente para todas as festas religiosas.
Uma bagunça institucional que nenhuma autoridade central, nem judaica nem cristã, estava disposta a sustentar. Foi mais fácil deixar o livro de fora do que reconciliar dois calendários sagrados incompatíveis dentro da mesma tradição de fé. Alguns estudiosos comparam essa decisão institucional à forma como, hoje, sistemas administrativos concorrentes são abandonados em favor de um único padrão, não porque o descartado seja necessariamente pior, mas porque a convivência de dois sistemas gera confusão demais para ser sustentada. Um detalhe incômodo fica claro aqui. Um livro pode desaparecer da memória coletiva de bilhões de pessoas não porque fosse considerado falso, mas simplesmente porque era institucionalmente inconveniente. Jubileus não foi queimado por ser herético, no sentido dramático que normalmente imaginamos. Foi deixado de lado porque bagunçava o calendário litúrgico que a igreja e a sinagoga precisavam padronizar. Um detalhe administrativo quase burocrático decidiu o destino de um livro que, para uma parte significativa dos judeus do tempo de Jesus, carregava a data exata e sagrada de cada evento desde a criação do mundo. Não existiu vilão único nessa história, nem uma reunião secreta decidindo apagar jubileus da memória do mundo. Existiu apenas uma sucessão de escolhas administrativas que, somadas ao longo de gerações, tiveram o mesmo efeito prático de um apagamento deliberado. E mais uma vez foi a Etiópia quem guardou. Monges em mosteiros como Debre Damo e Debre Líbanos, no Planalto Etíope, copiaram jubileus junto com Enoque, junto com os textos que compõem o restante dos 81 livros do cânon, sem jamais parar para perguntar se o Ocidente aprovaria. Para eles, esses textos sempre foram parte natural da revelação recebida através de Alexandria, no Egito, no século IV, a mesma fonte que trouxe o cristianismo à Etiópia através de Prumêncio. Não havia debate interno sobre incluir ou excluir. Havia simplesmente continuidade, uma tradição que nunca foi interrompida por um concílio distante. Enoque e Jubileus tratam do passado, da criação, dos anjos caídos, do calendário original do mundo. Mas existe uma terceira categoria de textos preservados pela Etiópia que trata de algo ainda mais delicado. Não o que aconteceu antes do dilúvio, mas o que teria acontecido depois da ressurreição de Jesus. Textos que afirmam registrar, palavra por palavra, o que ele disse aos apóstolos nos dias, segundo alguns, nos meses, entre voltar da morte e desaparecer definitivamente aos olhos deles. E é aqui que a história deste vídeo chega ao seu centro. É precisamente esse silêncio, o espaço em branco que os 4 evangelhos deixaram entre a ressurreição e a ascensão, que os textos seguintes tentam preencher, cada um a partir de sua própria comunidade e de suas próprias urgências teológicas. O texto se chama, em latim acadêmico, Epístola Apostolorum, a Carta dos Apóstolos. Em algumas tradições também é referido como o Testamento de Nosso Senhor na Galileia. Foi escrito, segundo o consenso de especialistas, no século II. Portanto, dentro de apenas 100 a 150 anos, após os eventos que descreve, uma diferença de tempo muito menor do que se costuma imaginar para textos chamados de apócrifos. Ele se apresenta como uma carta coletiva, escrita pelos 11 apóstolos remanescentes, relatando em primeira pessoa um longo diálogo com Jesus depois de sua ressurreição, perguntas diretas, respostas diretas, sem parábolas, sem metáforas. O manuscrito sobreviveu de forma fragmentada em copta, a língua do Egito cristão antigo, e em latim, com pedaços faltando, frases cortadas, páginas perdidas para sempre. Mas existe uma versão completa, do início ao fim, sem lacunas, e ela está em ge'ez, preservada dentro da tradição etíope, copiada e recopiada por monges que nunca souberam que, na Europa, o mesmo texto sobrevivia apenas como um quebra-cabeça incompleto. Foi só quando estudiosos compararam as 3 versões, copta, latina e etíope, que conseguiram reconstruir com razoável confiança o texto original quase inteiro. Esse processo de reconstrução, comparando linha por linha,
3 línguas diferentes é hoje ensinado em cursos universitários de crítica textual como exemplo clássico de como um único manuscrito periférico pode resgatar um texto inteiro que, de outra forma, estaria perdido para sempre. O que o texto descreve? Os apóstolos, ainda incrédulos, mesmo depois de ouvirem os relatos das mulheres sobre o túmulo vazio, decidem verificar por conta própria. 3 delas, o texto dá nomes: Sara, Marta e Maria Madalena, vão até o sepulcro e o encontram aberto. Voltam correndo para contar aos discípulos que, segundo o texto, simplesmente não acreditam. É só quando o próprio Jesus aparece diante deles e um dos apóstolos toca fisicamente sua ferida no lado do corpo, que a incredulidade finalmente cede. A cena lembra de forma direta o episódio de Tomé no Evangelho de João, mas aqui é registrada como experiência coletiva de todo o grupo, não de um único apóstolo cético. Depois desse reconhecimento inicial, o texto muda de tom completamente. Começa uma longa sequência de perguntas dos apóstolos e respostas de Jesus, organizadas quase como um interrogatório teológico estruturado. Eles perguntam sobre a vinda final de Cristo, sobre quando o mundo vai terminar, sobre a ressurreição da carne, se o corpo físico realmente voltará à vida ou se apenas a alma sobrevive. Jesus responde, segundo o texto, de forma direta. Afirma que sim, a carne será ressuscitada, que os que morreram voltarão à vida com o mesmo corpo, ainda que transformado, e insiste várias vezes que ninguém deve duvidar dessa promessa, por mais impossível que pareça a razão humana. Repare bem, aqui está um texto do século II que afirma preservar um ensinamento direto do Cristo ressuscitado sobre um dos temas mais debatidos da teologia cristã até hoje, a ressurreição do corpo, e que sobreviveu completo em um só lugar do mundo. E, ainda assim, nenhuma tradução oficial da Bíblia, usada em qualquer igreja do Ocidente, jamais incorporou essas palavras como escritura. Elas existem. Foram traduzidas por acadêmicos, publicadas em edições críticas em alemão desde o início do século XX, discutidas em congressos de patrística. Mas nunca chegaram a um altar, a um púlpito, a uma missa comum. O texto também aborda algo estranhamente atual. Jesus avisa os apóstolos sobre falsos mestres que vão surgir depois dele e menciona 2 nomes específicos, Simão e Cerinto. Ambos são figuras historicamente documentadas do cristianismo primitivo. Simão, o mago, mencionado também no livro bíblico de Atos, associado depois a movimentos considerados heréticos, e Cerinto, um pensador que negava a divindade plena de Cristo antes da crucificação. O texto apresenta Jesus alertando diretamente contra esses 2 nomes, o que sugere que a Epístola Apostolorum foi escrita, em parte, como resposta polêmica a correntes teológicas rivais que disputavam a interpretação correta da figura de Jesus nos primeiros séculos do cristianismo. Isso é crucial para entender por que o texto nunca entrou no cânon. Ele não é uma revelação neutra, mas um documento de combate teológico, escrito por um grupo específico de cristãos do século II para reforçar sua própria interpretação, contra gnósticos, contra doceitas que negavam a humanidade real de Jesus, contra quem questionava a ressurreição da carne. Quando a Igreja institucional fechou seu cânon nos séculos seguintes, textos como este, carregados de polêmica interna e sem autoria apostólica direta comprovável, ficaram de fora, não necessariamente por serem considerados falsos, mas por representarem apenas uma voz entre várias, em um debate que a ortodoxia posterior precisava simplificar. Ainda assim, o valor histórico do texto é imenso, e é justamente por isso que ele nunca foi tratado como lixo teológico, apesar de excluído. Ele é, para muitos especialistas em cristianismo primitivo, uma das janelas mais antigas que existe sobre como um grupo de cristãos do século II imaginava, em detalhe narrativo, os dias seguintes à ressurreição, mais detalhado em muitos pontos do que os próprios evangelhos canônicos, que resumem esse período em poucos parágrafos. A pergunta que fica é simples e incômoda. Se este texto é tão antigo, tão detalhado e tão próximo temporalmente dos eventos,
por que exatamente ele nunca recebeu um lugar ao lado dos 4 evangelhos? A resposta profissional, sem sensacionalismo, é a seguinte: a autoridade apostólica direta. Mateus, Marcos, Lucas e João foram, desde muito cedo, associados, corretamente ou não, segundo debates acadêmicos ainda hoje abertos, a testemunhas oculares ou a discípulos diretos de testemunhas. A Epístola Apostolorum, apesar de se apresentar como escrita pelos 11 apóstolos coletivamente, é vista por praticamente todos os estudiosos modernos como um texto pseudepígrafo, ou seja, escrito por outra pessoa, décadas depois, usando o nome dos apóstolos para dar autoridade ao conteúdo. Isso por si só já bastava, aos olhos dos concílios do século IV, para deixá-lo fora da lista final de escrituras aceitas. Essa exigência de autoria apostólica comprovável, ainda que aplicada de forma inconsistente pelos próprios concílios, tornou-se o critério mais citado por historiadores modernos para explicar por que certos textos entraram no cânon final e outros tão antigos e tão lidos quanto eles ficaram definitivamente de fora. Mas pseudepígrafo não significa sem valor histórico. Significa apenas que a autoria declarada no texto provavelmente não é literal. O conteúdo ainda reflete com grande fidelidade o que cristãos reais, muito próximos no tempo dos eventos originais, acreditavam ter sido dito e ensinado pelo Cristo ressuscitado. É um retrato genuíno de uma comunidade de fé do século II. Só que um retrato que o Ocidente decidiu não canonizar e que, sem a Etiópia, teria sobrevivido apenas como fragmentos ilegíveis e incapazes de contar a história completa que hoje conhecemos graças a um único manuscrito em uma única língua, guardado em um único continente. Pare um segundo e pense nisso, pela terceira vez. Em algum momento entre o século II e hoje, um texto que descreve, em primeira pessoa, o que os apóstolos ouviram de Jesus depois de vê-lo morto, e depois vivo de novo, quase desapareceu do mundo inteiro, sobrevivendo, por puro acaso da geografia e da história, em um único cânon, o etíope. Se aquele mosteiro nas montanhas do Chifre da África não tivesse continuado a copiar esse texto, geração após geração, durante 1500 anos, sem nunca saber que o resto do mundo cristão o havia esquecido, essas palavras teriam desaparecido para sempre, sem deixar rastro. E há ainda uma camada final, que muitos ignoram. Mesmo depois que acadêmicos europeus recuperaram e traduziram esse texto no início do século XX, o estudioso alemão Carl Schmitt publicou um estudo fundamental sobre o fragmento copta em 1919. A Epístola Apostolorum permaneceu e permanece até hoje fora de qualquer edição oficial da Bíblia usada em igrejas ocidentais, católicas ou protestantes. Ela existe em coleções acadêmicas de escritos apócrifos do Novo Testamento, ao lado de outros textos semelhantes, lida por pesquisadores e curiosos, mas nunca por um fiel comum sentado em um banco de igreja aos domingos, ouvindo a leitura das Escrituras. O próprio Carl Schmitt, ironicamente, era um estudioso alemão protestante. Prova de que o interesse acadêmico por esses textos nunca foi exclusivo de nenhuma confissão cristã específica, apesar de nenhuma delas jamais tê-los devolvido ao uso litúrgico comum. Mas a Epístola Apostolorum não é o único registro pós-ressurreição preservado pela Etiópia. Existe outro texto, ainda mais antigo em algumas de suas partes, que também se apresenta como um ensinamento de Jesus dado no Monte das Oliveiras, depois de ressuscitado. Só que dessa vez o assunto não é a ressurreição da carne, mas o destino final das almas. Um texto que contém uma das primeiras descrições detalhadas de céu e inferno em toda a literatura cristã. O Apocalipse de Pedro. Assim como a Epístola Apostolorum, este texto também escolhe o Monte das Oliveiras como cenário. Um detalhe que não é coincidência. Era, segundo a tradição mais ampla do cristianismo primitivo, o lugar simbólico onde os ensinamentos finais e mais reservados de Jesus eram guardados na memória coletiva das primeiras comunidades. O Apocalipse de Pedro é, segundo a maioria dos historiadores, um dos textos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento, provavelmente escrito no início do século II, talvez até antes de alguns livros que acabaram entrando no cânon final.
Ele chegou a ser considerado por autores cristãos como Clemente de Alexandria, quase escritura, e apareceu listado como texto aceitável em pelo menos um catálogo antigo de livros sagrados, o chamado Cânon Muratoriano, do século II, ou seja, por um breve período da história, o Apocalipse de Pedro esteve, literalmente, à beira de entrar no Novo Testamento oficial que você conhece hoje. O texto se apresenta como um diálogo entre Jesus, já ressuscitado, e Pedro, no Monte das Oliveiras, o mesmo local, segundo os evangelhos canônicos, de onde Jesus subiria aos céus. Mas antes da ascensão, segundo este texto, ele revela a Pedro uma visão detalhada do julgamento final. Os justos entrando em um jardim luminoso, descrito com árvores frutíferas e roupas brilhantes, e os pecadores, cada categoria de pecado associada a um castigo específico, quase como uma lista organizada por tipo de transgressão, uma estrutura que, séculos depois, inspiraria diretamente visões muito mais famosas do inferno na literatura cristã ocidental. Entre os castigos descritos, um chama a atenção. Blasfemos são pendurados pela língua sobre fogo. Mulheres que se enfeitaram para adultério são penduradas pelos cabelos sobre um lago fervente. Assassinos são lançados em um poço cheio de répteis venenosos. A intenção do texto é clara: associar simbolicamente o castigo ao órgão ou ao ato do pecado, uma técnica literária que estudiosos de história da religião reconhecem como recorrente em textos apocalípticos judaicos e cristãos do período, e que reaparece quase 1200 anos depois na estrutura do inferno de Dante Alighieri, na Divina Comédia. Estudiosos chamam esse recurso de castigo por correspondência, uma lógica narrativa em que a punição espelha visualmente a natureza do pecado, tornando a mensagem moral do texto imediatamente compreensível para qualquer ouvinte, mesmo sem instrução religiosa formal. Vale reparar: uma das imagens mais influentes da cultura ocidental sobre o que é o inferno, organizado por círculos, cada um correspondendo a um pecado específico, tem uma raiz que remonta, pelo menos em parte, a um texto cristão do século II que o próprio Ocidente decidiu não canonizar. Dante provavelmente nunca leu o Apocalipse de Pedro diretamente. Ele havia praticamente desaparecido da Europa Latina na época em que a Divina Comédia foi escrita, no início do século XIV. Mas a tradição literária que Dante herdou já carregava ecos dessas imagens, transmitidos por caminhos indiretos ao longo de séculos. Ainda assim, historiadores da literatura apontam que ideias semelhantes podem ter chegado a Dante por meio de outras visões medievais de além-túmulo, que por sua vez bebiam, direta ou indiretamente, da mesma tradição apocalíptica cristã primitiva que o Apocalipse de Pedro ajudou a inaugurar. O local exato onde o Apocalipse de Pedro sobreviveu completo, mais uma vez, foi a Etiópia. No Ocidente restou apenas um fragmento grego, descoberto em 1887 em um túmulo no Egito, na cidade de Akhmin, um pedaço pequeno, incompleto, que intrigou estudiosos por décadas sem que ninguém soubesse o quanto do texto original havia se perdido. Foi só quando pesquisadores identificaram uma versão completa preservada em Ge'ez, dentro da coleção etíope conhecida como Kalementos, que finalmente se pôde reconstruir o texto quase inteiro, confirmando que o fragmento egípcio era apenas uma fração pequena de uma obra muito mais longa e elaborada. E mais uma vez, a mesma pergunta se repete: por que um texto tão antigo, quase incluído oficialmente no Novo Testamento, chegou tão perto de entrar no cânon e ainda assim ficou de fora? A resposta, segundo historiadores do cânon, envolve dúvidas sobre sua autoria. Ninguém acreditava seriamente que o apóstolo Pedro o tivesse escrito pessoalmente, somadas ao desconforto crescente entre teólogos do século IV, com descrições tão gráficas e específicas do castigo eterno, consideradas por alguns como especulação exagerada demais para ocupar um lugar ao lado dos evangelhos. Um texto perturbador demais, mesmo para uma igreja que já pregava um inferno real. A igreja etíope, novamente, não compartilhava dessas hesitações institucionais do Ocidente. Para ela, o Apocalipse de Pedro sempre fez parte natural da tradição recebida de Alexandria. A mesma fonte egípcia que trouxe Enoque,
Jubileus e a Epístola Apostolorum. Não havia comitê revisando linha por linha se aquelas imagens de castigo eram teologicamente aceitáveis ou excessivas demais. Havia apenas continuidade, um texto copiado, preservado, lido, porque sempre havia sido lido, por monges que nunca precisaram justificar sua inclusão perante nenhuma autoridade distante em Roma ou Constantinopla. Essa ausência de comitês revisores não significa a ausência de cuidado. Os monges etíopes tratavam a cópia de manuscritos sagrados como um ato devocional sério, exigindo anos de treinamento e supervisão dentro da própria estrutura monástica. Some agora as 3 descobertas deste vídeo. Enoque, revelando uma guerra cósmica esquecida por trás do dilúvio, citada como profecia dentro do próprio Novo Testamento. Jubileus, revelando um calendário secreto e uma disputa sobre o tempo sagrado que dividia os judeus do tempo de Jesus. E 2 textos distintos, a Epístola Apostolorum e o Apocalipse de Pedro, que afirmam registrar, em primeira pessoa, o que Jesus ressuscitado ensinou nos seus últimos dias visíveis entre os vivos, sobre a ressurreição da carne e sobre o destino final das almas. 3 fios de uma mesma história, o que a Etiópia guardou e o que o Ocidente deixou ir. Chegou a hora de juntar todas essas peças e responder à pergunta que abriu este vídeo. Quando falamos das últimas palavras de Jesus preservadas apenas na Bíblia etíope, do que exatamente estamos falando e o que isso realmente muda na forma como entendemos os primeiros séculos da fé cristã? Não se trata de uma pergunta retórica para encerrar o vídeo. É a pergunta que motivou meses de estudo sobre esses 4 textos e é a pergunta que qualquer pessoa curiosa sobre a história real do cristianismo primitivo deveria se fazer antes de aceitar, sem questionar, que a Bíblia que está em sua estante é a única versão possível da mesma fé. A resposta honesta é esta: não existe um único evangelho secreto, escondido, esperando para virar um capítulo a mais no Novo Testamento. O que existe é algo mais sutil e, de certa forma, mais impressionante. Um mosaico de textos, escritos por diferentes comunidades cristãs dos primeiros 2 séculos, que tentaram cada um à sua maneira preencher o silêncio que os evangelhos canônicos deixaram sobre o período entre a ressurreição e a ascensão. Alguns focaram na ressurreição da carne, outros no destino das almas depois da morte, outros ainda na origem cósmica do próprio mal no mundo, e todos, sem exceção, sobreviveram completos em um único lugar, a Bíblia etíope. Pense nisso como fragmentos de um mesmo vitral, quebrado há quase 2000 anos. Cada texto preserva uma cor, um ângulo diferente da luz que atravessava a experiência religiosa daquelas primeiras gerações de cristãos, tentando dar sentido ao vazio deixado por um túmulo vazio. Isso não prova que esses textos contêm as palavras literais e históricas de Jesus, palavra por palavra, gravadas como em uma fita de áudio. A maioria dos estudiosos sérios os trata como reconstruções teológicas de comunidades posteriores, tentativas sinceras de imaginar o que Jesus diria, com base na fé e na experiência religiosa dessas comunidades, não transcrições literais de um evento histórico. Mas isso não os torna menos importantes. Eles mostram, com uma riqueza que os 4 evangelhos oficiais simplesmente não oferecem, o que os cristãos mais próximos daquele momento fundador realmente acreditavam, discutiam e temiam. E essa informação, por si só, vale mais do que qualquer teoria da conspiração inventada. Pare um segundo e pense nisso, pela última vez. O cânon que você conhece, 66 livros ou 73, dependendo da sua igreja, não caiu do céu pronto e completo. Foi construído ao longo de séculos por decisões humanas, tomadas em concílios sobre o que servia e o que não servia aos objetivos teológicos e institucionais de cada época. A Etiópia, isolada geograficamente das disputas do Mediterrâneo, simplesmente não participou dessas decisões e, por isso, guardou sem perceber que estava guardando algo raro, um retrato mais completo e mais complexo dos primeiros séculos da fé cristã do que qualquer outra tradição viva no mundo hoje. E há uma ironia final nisso tudo. Nenhum desses textos é hoje secreto de verdade. Você pode encontrar traduções acadêmicas da Epístola Apostolorum
do Apocalipse de Pedro, de Enoque e de Jubileus em bibliotecas públicas, em edições críticas, em coleções de literatura apócrifa vendidas normalmente pela internet. Não existe cofre trancado, não existe Vaticano escondendo pergaminhos em porões secretos. O que existe é, simplesmente, distância geográfica, linguística e institucional entre esses textos e a vida cotidiana da maioria dos cristãos ocidentais, que nunca teve motivo nem oportunidade de saber que eles existiam como parte da fé de outros irmãos na mesma religião. Talvez o verdadeiro segredo, no fim das contas, não seja o conteúdo desses livros, mas o simples fato de que uma fé com quase 2000 anos de história nunca foi tão uniforme quanto costumamos imaginar, que em algum canto do mundo, em um planalto africano cercado de montanhas, um grupo de cristãos continuou lendo, copiando e acreditando em textos que o resto da cristandade decidiu esquecer, e que, se você nunca ouviu falar de Enoque, de Jubileus, da Epístola Apostolorum, ou do Apocalipse de Pedro, até este vídeo, não é porque eles fossem irrelevantes, é porque a história do cânon bíblico tem mais capítulos do que qualquer igreja jamais te contou. E essa constatação, longe de ser motivo de desconforto, pode ser lida como um convite, ou de conhecer a fé, qualquer fé, na sua complexidade histórica real, em vez de na versão simplificada e já editada que chega pronta até o banco da igreja. E aqui vale lembrar uma frase que está, essa sim, no Novo Testamento oficial que todo mundo conhece. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, comendo, bebendo, casando, sem perceber, até que o dilúvio veio e levou a todos. Uma frase curta, quase de passagem, no cânon ocidental. Mas se você já ouviu neste vídeo o que Enoque conta sobre os dias que antecederam aquele dilúvio, o conhecimento proibido, a corrupção silenciosa, o aviso que ninguém quis escutar a tempo, essa mesma frase de Jesus ganha um peso completamente diferente. Talvez a verdadeira lição não esteja em decidir se a Bíblia etíope deveria ter sido a Bíblia oficial de todos. Talvez esteja em algo mais simples, perceber que toda a tradição de fé, inclusive a que você segue, chegou até você depois de passar por escolhas humanas, o que manter, o que descartar, o que traduzir e o que deixar em uma língua morta, guardada longe da vista. Isso não enfraquece a fé, mas convida a uma pergunta honesta, a que este vídeo tentou responder com fatos, não com suposições. O que mais, na sua própria tradição, você nunca parou para questionar de onde realmente veio? Se este vídeo abriu essa pergunta para você, esse é exatamente o tipo de investigação que fazemos toda semana, aqui no Pergaminho Proibido. Textos esquecidos, canônicos ou não, tratados com rigor histórico e sem sensacionalismo barato. Se você chegou até aqui, já sabe que vale a pena continuar com a gente. Deixe seu like, escreva nos comentários qual desses 4 livros mais te surpreendeu e se inscreva no canal, porque esta é apenas a primeira porta de um cânon com 81 livros e ainda faltam muitos segredos guardados por trás dela. E se você ainda tem dúvidas sobre qualquer um dos 4 textos que abrimos hoje, deixe sua pergunta nos comentários. Lemos cada uma e elas ajudam a decidir os próximos capítulos escondidos que vamos investigar. No próximo vídeo do Pergaminho Proibido, vamos abrir um capítulo ainda mais perturbador. O que os manuscritos do Mar Morto revelam sobre uma seita judaica que esperava 2 messias diferentes, um sacerdote e um guerreiro, décadas antes de Jesus nascer. Um relato que, mais uma vez, quase nenhuma igreja jamais te contou. Até lá, pare um segundo, pense em tudo o que você acabou de ouvir e pergunte-se quantas outras últimas palavras ainda estão esperando, guardadas em algum lugar, para serem finalmente ouvidas. Porque, como você aprendeu hoje, a história oficial raramente é a história completa, e o próximo capítulo dessa investigação está apenas a um clique de distância.